Marta parou no meio do corredor quando viu a mulher de manto azul caminhando devagar até o quarto 237. Não era visita permitida naquele horário, e Dona Conceição estava desenganada há 3 dias. Quando chegou na porta, a mulher tinha sumido, mas Dona Conceição estava sentada na cama, sorrindo, pedindo água. Antes de continuarmos, curta, comente de onde está assistindo o vídeo e siga o canal. Isso nos ajuda muito. Marta ficou parada ali, segurando o copo d'água que tinha ido buscar correndo. Dona Conceição não falava há 2 dias. Os médicos tinham dito para a família se preparar, mas agora ela estava ali, com os olhos brilhando, perguntando se podia comer alguma coisa, porque estava com fome. Uma fome danada, ela disse, rindo baixinho. Marta deixou o copo na mesinha ao lado da cama e observou Dona Conceição beber a água como se fosse a primeira vez na vida. A velha engolia devagar, saboreando cada gole, e quando terminou, passou a língua nos lábios ressecados que 3 dias antes mal conseguiam se mexer. O quarto cheirava a desinfetante e flores murchas que a família tinha trazido na segunda-feira, quando ainda havia esperança. — Que horas são, filha? Perguntou Dona Conceição, ajeitando o lençol sobre as pernas magras. A enfermeira olhou para o relógio de pulso que ganhara da mãe quando se formou, 15 anos atrás. 2:30 da manhã. Plantão que nunca acabava, corredor silencioso, só o barulho dos aparelhos e o ronco do senhor Joaquim do quarto vizinho. Marta tinha visto muita coisa naqueles anos todos, mas nunca uma recuperação assim, do nada, sem explicação. Dona Conceição tentou se levantar, apoiando as mãos trêmulas na cama. Marta correu para ajudar, segurando o braço da velha que pesava menos que uma criança. A pele estava quente, diferente do frio de morte que sentia quando checava os sinais vitais mais cedo. Agora havia vida ali, sangue correndo, coração batendo num ritmo que os médicos diriam impossível. — Moça, você viu uma mulher aqui no quarto? Comentou Dona Conceição, olhando para a porta aberta, onde a luz do corredor entrava fraca. Marta sentiu um arrepio subir pela espinha. Tinha visto sim, mas como explicar aquilo? Uma figura de manto azul caminhando devagar, sem fazer barulho, entrando num quarto de UTI como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ninguém acreditaria. Ela mesma estava duvidando do que tinha visto. A velha se levantou com dificuldade e caminhou até a janela. Lá fora, a cidade dormia sob a chuva fina de março. As luzes dos postes se refletiam no asfalto molhado, e alguns carros passavam devagar pela avenida. Dona Conceição encostou a testa no vidro frio e ficou ali, respirando devagar, como quem aprecia a vida pela primeira vez. Marta pensou na família da Dona Conceição. O filho Roberto tinha chorado no corredor ontem à noite, segurando a mão da esposa, falando baixo com o médico sobre os preparativos finais. A neta de 16 anos não parava de perguntar se a vovó ia melhorar, e ninguém sabia o que responder. Como ia contar para eles que a mulher estava bem, que tinha acordado pedindo água e querendo saber das horas? O Dr. Henrique chegou no quarto com a prancheta na mão e o estetoscópio pendurado no pescoço. Homem sério, cabelo grisalho, 30 anos de medicina e cara de quem já viu de tudo. Parou na porta quando viu Dona Conceição em pé, observando a chuva. — Como ela está? Explicou ele, dirigindo-se a Marta com aquela voz baixa que usava nos casos difíceis. Pediu água há pouco. Disse que estava com fome. — Os sinais vitais estão normais, respondeu Marta, mostrando as anotações na prancheta. O médico se aproximou da paciente e pediu licença para examiná-la. Dona Conceição se deixou guiar de volta para a cama, dócil como uma criança. O estetoscópio gelado no peito, a lanterninha nos olhos, as perguntas de praxe sobre dor, tontura, falta de ar, tudo normal, melhor que normal. Como se a doença que a estava matando tivesse simplesmente desaparecido durante a madrugada. Dr. Henrique terminou o exame e ficou ali parado, olhando para os papéis na prancheta. Marta conhecia aquela expressão. Era a cara de médico que não entendia o que estava acontecendo, que não conseguia explicar para os estudantes, que ia ter dificuldade para conversar com a família. A medicina tinha limites, e às vezes a vida ultrapassava esses limites sem pedir licença. — Vou pedir novos exames pela manhã, insistiu ele, guardando o estetoscópio no bolso do jaleco. Dona Conceição voltou a se deitar, mas manteve os olhos abertos, olhando para o teto como se visse algo que os outros não conseguiam enxergar. Marta arrumou o travesseiro atrás da cabeça da velha e percebeu que ela estava sorrindo. Um sorriso pequeno, quase secreto, de quem guarda uma lembrança boa no coração. A enfermeira saiu do quarto atrás do Dr. Henrique, e os dois caminharam devagar pelo corredor. Os outros pacientes dormiam, alguns roncando, outros se mexendo inquietos nos sonhos. A luz dos quartos ficava acesa a noite toda, e Marta já tinha se acostumado com aquela claridade artificial que nunca deixava ninguém descansar de verdade. — Doutor, o senhor já viu alguma coisa assim? Perguntou Marta, parando perto do balcão da enfermagem. — Em 40 anos de medicina, já vi de tudo. Mas isso,
Ele balançou a cabeça, tirando os óculos para limpar as lentes. Isso é diferente. O plantão continuou devagar. Marta fez as rondas, checou os outros pacientes, anotou os relatórios, mas não conseguia parar de pensar na mulher de manto azul que tinha visto caminhando até o quarto 237. Não era a primeira vez que via coisas estranhas no hospital. Trabalhando de madrugada, a mente às vezes pregava peças. Sombras viravam pessoas, ruídos viravam vozes. Mas aquilo tinha sido diferente. Tinha sido real. Quando o sol começou a nascer, Dona Conceição ainda estava acordada, sentada na cama, olhando pela janela. A chuva tinha parado, e o céu estava limpo, com aquela cor azul clara de manhã de outono. A velha parecia mais jovem, com a pele corada e os olhos brilhando de um jeito que Marta não tinha visto nos últimos dias. A família chegou cedo, como sempre fazia. Roberto entrou no quarto esperando encontrar a mãe do mesmo jeito que tinha deixado na noite anterior. Quando viu Dona Conceição sentada, sorrindo, pedindo para alguém trazer um cafezinho, ficou parado na porta sem saber o que fazer. A neta correu para abraçar a avó, chorando e rindo ao mesmo tempo. "Vovó, a senhora está bem?" comentou a menina, segurando o rosto enrugado da velha entre as mãos pequenas. "Estou sim, minha filha. Estou muito bem", respondeu Dona Conceição, passando a mão nos cabelos da neta. Roberto se aproximou devagar, ainda desconfiado, como se fosse um sonho que podia acabar a qualquer momento. Marta observava tudo do corredor, lembrando da conversa que tinha ouvido na noite anterior, quando o homem falava com a esposa sobre velório, enterro, despedida. Agora, ele estava ali, segurando a mão da mãe, tentando entender como um milagre podia acontecer assim, de uma hora para outra. A manhã trouxe movimento para o hospital. Médicos chegando, enfermeiras trocando plantão, funcionários da limpeza passando pelos corredores com os carrinhos cheios de produtos que cheiravam ao hospital. Marta terminou o relatório e se preparou para ir embora. Mas antes passou mais uma vez no quarto 237. Dona Conceição estava conversando com a família, contando histórias antigas, rindo de lembranças que pareciam ter voltado todas de uma vez. A velha falava da infância no interior, dos pais que já tinham morrido há muito tempo, da época em que Roberto era criança e brincava no quintal com os amigos. Histórias simples, do dia a dia, mas que ganhavam um peso especial naquele momento. Marta estava trocando de roupa no vestiário quando a enfermeira-chefe bateu na porta. Dona Carmen tinha mais de 60 anos de hospital, havia visto de tudo, e nunca se abalava com nada, mas naquela manhã estava diferente. Entrou no vestiário com uma expressão preocupada, segurando um papel na mão. O relatório médico de Dona Conceição estava causando alvoroço. O Dr. Henrique tinha pedido uma bateria completa de exames, e os resultados não faziam sentido. O tumor que ocupava metade do pulmão esquerdo tinha diminuído drasticamente. Os marcadores cancerígenos despencaram para níveis normais. A função renal, que estava comprometida, voltou ao normal, como se o corpo da velha tivesse sido resetado durante a noite. "Marta, preciso que você conte tudo o que viu ontem", pediu Dona Carmen, sentando numa das cadeiras de plástico do vestiário. A enfermeira terminou de amarrar o tênis e olhou para a chefe. Sabia que aquela conversa ia chegar. Não dava para esconder o que tinha acontecido, mas como explicar sem parecer louca? Marta respirou fundo e começou a contar sobre a madrugada, sobre Dona Conceição pedindo água, sobre a recuperação inexplicável. Mas não falou da mulher de manto azul, ainda não. Dona Carmen anotava tudo numa caderneta pequena, fazendo perguntas específicas sobre horários, medicações, procedimentos. Era uma investigação formal, mas também pessoal. A enfermeira-chefe conhecia Marta há anos, confiava no trabalho dela, sabia que não era pessoa de inventar histórias ou exagerar situações. O hospital inteiro já estava comentando o caso. Médicos se reuniam nos corredores, olhando para os exames de Dona Conceição, com cara de quem não entendia nada. Os residentes faziam perguntas que os professores não sabiam responder. A recuperação era medicamente impossível, mas estava acontecendo diante dos olhos de todos. Marta voltou para casa pensando na conversa com Dona Carmen. Morava num apartamento pequeno perto do hospital, herdado da mãe quando ela morreu 2 anos antes. O lugar ainda cheirava a café e sabonete de coco. Lembrança dos domingos que passavam juntas vendo televisão e conversando sobre a vida. Agora a casa ficava vazia na maior parte do tempo. Só ela e os barulhos da vizinhança. Sentou na cozinha com uma xícara de café e ficou olhando pela janela. Lá embaixo, as crianças brincavam no pátio do prédio, correndo entre as roupas penduradas no varal. A vida seguia normal, mas dentro dela, alguma coisa tinha mudado. Ver Dona Conceição se recuperar daquele jeito mexeu com tudo em que acreditava sobre medicina, sobre vida e morte, sobre os limites do possível. O telefone tocou no meio da tarde. Era Roberto, o filho de Dona Conceição.
A voz dele tremia do outro lado da linha, misturando gratidão com confusão. Queria agradecer pelo cuidado com a mãe, mas também tinha perguntas. Perguntas sobre o que tinha acontecido na madrugada, sobre como uma pessoa desenganada podia acordar pedindo café com leite. A senhora pode explicar o que aconteceu com minha mãe? Questionou Roberto, e Marta percebeu que ele estava chorando. A enfermeira segurou o telefone com força, procurando as palavras certas. Roberto era um homem simples, trabalhava numa oficina mecânica, tinha as mãos calejadas de tanto mexer com ferro e graxa. Não era pessoa de acreditar em milagres, mas também não era de questionar quando algo bom acontecia com quem ele amava. Marta contou o que podia contar. Falou da medicação, dos cuidados médicos, da dedicação da equipe. Não mentiu, mas também não contou tudo. Não falou da figura que viu caminhando pelo corredor, não falou da sensação estranha que teve quando entrou no quarto, não falou do arrepio que subiu pela espinha quando Dona Conceição perguntou se ela tinha visto uma mulher ali. Roberto agradeceu e desligou, mas Marta ficou com o telefone na mão por um tempo, ouvindo o sinal de linha ocupada. Sabia que aquela ligação era só o começo. Outras pessoas iam querer explicações, e ela não sabia o que responder. Como explicar algo que ela mesma não entendia? À noite, voltou para o hospital para mais um plantão. Dona Conceição continuava bem, conversando com as visitas, comendo a comida do hospital com apetite, caminhando pelo corredor com a ajuda de uma bengala. Os outros pacientes olhavam para ela com uma mistura de curiosidade e esperança, como se a recuperação dela pudesse ser contagiosa. A enfermeira passou pelo quarto 237 várias vezes durante a noite, sempre encontrando Dona Conceição acordada, olhando pela janela, ou folheando uma revista que a neta tinha trazido. A velha sorria quando a via, mas havia algo diferente no olhar dela, uma paz profunda que não estava lá antes. Durante a madrugada, Marta foi chamada para ajudar com uma emergência no 5º andar. Um homem de 50 anos tinha dado entrada com infarto, e a equipe médica trabalhava para estabilizar os sinais vitais. Enquanto preparava os medicamentos, pensou em Dona Conceição, na recuperação inexplicável, na mulher de manto azul que talvez tivesse sido só imaginação. Quando voltou para o 4º andar, encontrou Dona Conceição em pé no corredor, apoiada na bengala, conversando baixinho com outra paciente. Dona Maria, do quarto 235, estava internada há uma semana com pneumonia e não melhorava. As duas velhas falavam sobre filhos, sobre receitas de bolo, sobre as dificuldades de envelhecer num mundo que sempre tem pressa. Dona Maria, a fé move montanhas, comentou Dona Conceição, segurando a mão da outra mulher. Marta parou de longe para ouvir a conversa. Dona Conceição falava com uma sabedoria que parecia nova, como se a experiência da noite anterior tivesse ensinado alguma coisa importante sobre vida e morte, sobre esperança e desespero. Dona Maria escutava atenta, balançando a cabeça, procurando nas palavras da amiga um pouco da força que ela mesma tinha perdido. As duas voltaram para os quartos quando Marta se aproximou. Dona Conceição caminhou devagar, mas firme, sem a fraqueza que mostrava nos últimos dias. Deitou na cama e puxou o lençol até o peito, mas manteve os olhos abertos, olhando para o teto com aquela expressão de quem guarda um segredo. Enfermeira, a senhora acredita em milagres? Perguntou Dona Conceição quando Marta estava ajeitando o travesseiro. A pergunta pegou Marta desprevenida. Cresceu numa família católica, ia à missa todos os domingos com a mãe, rezava o terço quando tinha algum problema. Mas trabalhar no hospital tinha endurecido a fé dela. Ver tanto sofrimento, tanta gente boa morrendo antes da hora, tanta injustiça disfarçada de doença, tinha criado dúvidas que ela não sabia como resolver. Ficou ali parada, segurando o travesseiro, procurando uma resposta honesta. Dona Conceição esperava com paciência, como se soubesse que aquela pergunta era importante para duas pessoas, não só para uma. O quarto estava silencioso, só o barulho dos aparelhos e o vento batendo na janela. Às vezes, respondeu Marta, e percebeu que era a resposta mais honesta que conseguia dar. Dona Conceição sorriu e fechou os olhos. Marta terminou de arrumar o quarto e saiu devagar, mas antes de fechar a porta, olhou para trás mais uma vez. A velha dormia tranquila, com uma expressão de paz que ela não via há muito tempo. Lá fora, o dia estava nascendo outra vez, e a vida no hospital continuava com sua rotina de plantões, medicações e pequenos milagres que ninguém sabia explicar. 3 dias depois da recuperação de Dona Conceição, o hospital virou um formigueiro. Médicos de outros departamentos apareciam no 4º andar para ver de perto o caso que ninguém conseguia explicar. Estudantes de medicina vinham em grupos, fazendo anotações, tirando fotos dos exames, tentando entender como um corpo desenganado podia se curar da noite para o dia. Marta observava tudo com um desconforto crescente. Cada vez mais gente queria ouvir sua versão dos fatos,
mas ela continuava contando só metade da história. A mulher de manto azul permanecia guardada dentro dela como um segredo que pesava no peito. Sabia que se contasse, iam achar que estava inventando, que o estresse do plantão tinha feito ela ver coisas. O Dr. Henrique pediu para conversar com ela no fim da tarde. Encontraram-se na sala dos médicos, um lugar pequeno com cheiro de café requentado e cigarro velho. Ele fechou a porta e sentou numa das cadeiras de plástico, tirando os óculos para limpar as lentes com mais cuidado que o necessário. Marta, preciso saber se tem alguma coisa que você não me contou, questionou ele, colocando os óculos de volta no rosto cansado. A enfermeira sentiu o coração acelerar. Dr. Henrique era homem de ciência. Não acreditava em nada que não pudesse ser provado em laboratório. Como ia reagir se ela contasse sobre a figura misteriosa que viu caminhando pelo corredor? Mas ao mesmo tempo, sentia que estava sendo desonesta ao esconder uma parte tão importante do que aconteceu. Ficou em silêncio por um tempo, olhando para as mãos entrelaçadas no colo. O doutor esperava com paciência, como fazia com os pacientes mais difíceis. Lá fora, o hospital continuava funcionando com sua rotina de emergências e plantões que nunca acabavam. Marta respirou fundo e decidiu contar tudo. Falou sobre a mulher de manto azul, sobre a sensação estranha que teve ao entrar no quarto, sobre Dona Conceição perguntando se ela tinha visto alguém ali. O médico escutou sem interromper, fazendo algumas anotações numa folha de papel. Quando ela terminou, ele ficou quieto por muito tempo, tamborilando os dedos na mesa. O Dr. Henrique era católico praticante, ia à missa todo domingo com a esposa e os filhos, mas separava a fé da profissão. No hospital, lidava com fatos, exames, diagnósticos que podiam ser comprovados. Agora estava diante de algo que desafiava tudo em que acreditava sobre medicina e sobre vida. Você tem certeza do que viu? Insistiu ele, olhando diretamente nos olhos dela. Tenho, respondeu Marta, e pela primeira vez desde aquela madrugada, sentiu um alívio por ter dividido o segredo com alguém. A conversa terminou sem conclusões, mas com um acordo tácito de que aquela informação ficaria entre eles. O Dr. Henrique sabia que incluir uma aparição no relatório médico seria o fim da carreira dele, mas também sabia que Marta era pessoa séria, trabalhadora, não era de inventar histórias para chamar atenção. Enquanto isso, Dona Conceição se tornava uma celebridade no hospital. Pacientes de outros andares pediam para conversar com ela, querendo ouvir sua história, procurando na experiência dela alguma esperança para seus próprios sofrimentos. A velha recebia todo mundo com paciência, contando sobre a recuperação, mas sempre desviando o assunto quando perguntavam como tinha acontecido. Roberto vinha visitar a mãe todos os dias depois do trabalho. Trazia flores do jardim de casa, frutas que ela gostava, notícias da vizinhança que a faziam sorrir. Mas Marta percebia que ele estava diferente, mais quieto, como se carregasse um peso que não sabia como dividir com ninguém. Uma tarde, ele a procurou no corredor. Estava com o uniforme da oficina, cheirando a óleo de motor e suor de trabalho honesto. As mãos trêmulas seguravam um boné velho que ele girava sem parar entre os dedos calejados. Enfermeira, posso fazer uma pergunta? Murmurou Roberto, olhando para os próprios pés. Marta parou o que estava fazendo e prestou atenção. Roberto era homem de poucas palavras, não costumava puxar assunto com desconhecidos. Se estava ali, era porque tinha alguma coisa importante para dizer. Minha mãe, ela está falando coisas estranhas, confessou ele, levantando os olhos com uma expressão de quem não sabe se deve se preocupar ou se alegrar. A enfermeira sentiu um frio na barriga. Sabia que Dona Conceição estava diferente depois da recuperação, mais tranquila, mais sábia, como se tivesse aprendido alguma coisa importante sobre a vida, mas não imaginava que isso estivesse preocupando a família. Roberto contou que a mãe falava sobre uma mulher bonita que tinha visitado ela na madrugada, uma mulher vestida de azul que não falou nada, só ficou ali do lado da cama, segurando a mão dela até ela se sentir melhor. A princípio, ele achou que fosse delírio da medicação, mas Dona Conceição insistia nos detalhes, descrevia o rosto jovem, o sorriso carinhoso, a sensação de paz que sentiu quando a mulher tocou na testa dela. Ela diz que foi Nossa Senhora, explicou Roberto, e Marta viu lágrimas nos olhos do homem que nunca tinha visto chorar. A enfermeira ficou sem palavras. A descrição batia exatamente com o que ela tinha visto caminhando pelo corredor naquela madrugada. Mas como contar isso para Roberto? Como explicar que talvez a mãe dele não estivesse delirando? Que talvez tivesse acontecido algo que a medicina não conseguia explicar? A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Carmen. A enfermeira-chefe vinha caminhando apressada pelo corredor, segurando um papel na mão e com uma expressão preocupada no rosto. Parou perto dos dois e esperou Roberto se afastar antes de falar com Marta. A direção do hospital estava preocupada com a repercussão do caso. Jornalistas tinham tentado entrar no hospital para entrevistar Dona Conceição,
e alguns pacientes estavam espalhando histórias sobre milagres e aparições. A administração queria manter tudo discreto, evitar que o hospital virasse local de peregrinação ou centro de polêmica religiosa. Marta, não podemos ter esse tipo de confusão aqui, alertou Dona Carmen, dobrando o papel que trazia na mão. A enfermeira entendeu o recado. O hospital era lugar de ciência, não de fé. Precisavam separar o tratamento médico das crenças pessoais, manter a recuperação de Dona Conceição no âmbito científico, encontrar explicações racionais para o que tinha acontecido. Qualquer menção a aparições ou milagres podia comprometer a credibilidade da instituição. Mas Marta sabia que não ia conseguir esquecer o que viu naquela madrugada. A imagem da mulher de manto azul caminhando devagar pelo corredor estava gravada na memória dela como uma fotografia que nunca desbota. E agora, sabendo que Dona Conceição tinha visto a mesma coisa, a certeza crescia dentro do peito como uma planta que encontra terra boa para crescer. Voltou para o quarto 237 no fim do plantão. Dona Conceição estava sentada na poltrona ao lado da cama, tricotando um cachecol amarelo com movimentos lentos e precisos. A luz da tarde entrava pela janela, iluminando o rosto sereno da velha que parecia ter encontrado uma paz que muita gente procura a vida inteira sem conseguir. A enfermeira ficou ali parada, observando aquela cena simples que tinha algo de sagrado. Dona Conceição levantou os olhos do tricô e sorriu, como se soubesse exatamente o que Marta estava pensando. Não disseram nada, mas se entenderam perfeitamente, como duas pessoas que compartilham um segredo importante demais para ser explicado com palavras. Uma semana depois da conversa com Dona Carmen, Marta chegou para o plantão e encontrou o hospital diferente. Havia mais movimento que o normal nos corredores. Pessoas que ela não reconhecia caminhando pelos andares. Sussurros entre os funcionários que paravam quando ela se aproximava. A sensação era de que alguma coisa importante estava acontecendo, mas ninguém falava abertamente sobre o que era. A primeira pista veio quando viu dois homens de terno conversando com o Dr. Henrique, perto da recepção. Um deles segurava uma pasta de couro e fazia anotações enquanto o médico falava. O outro olhava para os lados com a desconfiança de quem não quer ser ouvido. Marta passou por eles fingindo que não estava prestando atenção, mas conseguiu escutar algumas palavras: investigação, relatório, explicações científicas. No quarto andar, a situação estava ainda mais estranha. Dona Conceição não estava no quarto 237. A cama estava arrumada, os pertences pessoais tinham sumido, e uma faxineira que Marta não conhecia limpava o banheiro com movimentos apressados. Correu até o posto de enfermagem procurando informações sobre onde a paciente tinha sido transferida. A enfermeira de plantão, uma moça jovem que tinha começado a trabalhar no hospital há pouco tempo, olhou nos papéis com cara de quem não sabia direito o que estava acontecendo. Dona Conceição tinha recebido alta médica na manhã anterior, mas a decisão tinha vindo da direção do hospital, não dos médicos que cuidavam do caso. Uma alta incomum, sem aviso prévio, sem os procedimentos normais de saída. Marta tentou ligar para o número de Roberto, mas caiu na caixa postal. Tentou mais algumas vezes durante o plantão, sempre com o mesmo resultado. A preocupação crescia dentro do peito, como uma dor que não conseguia localizar direito. Sabia que alguma coisa não estava certa, que a saída súbita de Dona Conceição tinha relação com as conversas sussurradas e os homens de terno que apareciam pelos corredores. Durante a madrugada, enquanto fazia a ronda pelos quartos, encontrou Dona Maria acordada, olhando pela janela. A velha que tinha pneumonia estava melhorando devagar, mas ainda precisava de cuidados especiais. Quando viu Marta, fez um gesto para que ela se aproximasse, como quem tem algo importante para contar. Dona Maria sussurrou que tinha visto Dona Conceição saindo do hospital na tarde anterior. Não estava sozinha. Dois homens de terno a acompanhavam, um de cada lado, como se fosse uma escolta. Roberto vinha atrás, carregando as malas da mãe, com uma expressão preocupada que ela nunca tinha visto no rosto do rapaz. A informação deixou Marta ainda mais inquieta. Por que Dona Conceição precisaria de escolta para sair do hospital? Por que a alta médica tinha sido decidida pela direção, não pelos médicos? E por que Roberto não atendia o telefone? As perguntas se multiplicavam na cabeça dela como sementes que encontram terra fértil para crescer. No dia seguinte, chegou mais cedo para o plantão e procurou o Dr. Henrique. Encontrou ele no consultório, mas não estava sozinho. O mesmo homem de terno do dia anterior estava sentado numa cadeira de frente para a mesa do médico, fazendo perguntas enquanto anotava as respostas numa caderneta pequena. Quando viram Marta na porta, os dois pararam de falar e olharam para ela com uma expressão que não conseguiu decifrar. O Dr. Henrique pediu licença para o visitante e saiu do consultório, fechando a porta atrás de si. Caminhou com Marta até o fim do corredor, longe de ouvidos curiosos, e só então começou a falar. A voz dele estava diferente, mais baixa, como se tivesse medo de ser ouvido. A recuperação de Dona Conceição tinha chamado a atenção de gente importante.
Médicos de outros estados queriam estudar o caso, universidades queriam fazer pesquisas, laboratórios queriam entender como um câncer avançado podia desaparecer da noite para o dia. Mas também tinha gente que não gostava da repercussão, gente que achava que histórias de milagres podiam prejudicar a credibilidade da medicina. Marta, eles querem que a gente mude o relatório, confidenciou o Dr. Henrique, olhando para os próprios pés. A enfermeira sentiu um frio subir pela espinha. Mudar o relatório significava mentir sobre o que tinha acontecido, esconder a recuperação inexplicável, transformar um milagre numa simples melhora médica. Significava negar a experiência que tinha mudado a vida de Dona Conceição e mexido com a fé de todo mundo que presenciou aqueles dias estranhos. O médico explicou que a pressão vinha de cima, da direção do hospital, de órgãos reguladores, de gente que tinha poder para complicar a vida de quem não cooperasse. Ele próprio estava dividido entre a honestidade científica e a necessidade de proteger a carreira. Era pai de família, tinha contas para pagar, não podia se dar ao luxo de virar inimigo de pessoas influentes. Marta entendeu que Dona Conceição tinha sido tirada do hospital para evitar que ela falasse com jornalistas ou pesquisadores interessados no caso. A alta médica tinha sido forçada, uma maneira de manter a velha longe dos holofotes enquanto os responsáveis decidiam como lidar com a situação. Roberto provavelmente tinha sido orientado a não falar com ninguém sobre o que aconteceu. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Carmen. A enfermeira-chefe vinha caminhando pelo corredor, com passos mais rápidos que o normal, segurando alguns papéis na mão. Quando chegou perto deles, pediu para o Dr. Henrique voltar para o consultório e ficou sozinha com Marta. O rosto da chefe estava tenso, com as rugas mais marcadas que o normal. Trabalhava no hospital há décadas, tinha visto muitas mudanças, muitas crises, muitas situações difíceis, mas nunca tinha enfrentado uma pressão como aquela, vinda de tantos lados diferentes, envolvendo questões que iam muito além da medicina. Dona Carmen explicou que Marta ia ser transferida para outro setor, longe do quarto andar, longe dos pacientes que tinham testemunhado a recuperação de Dona Conceição. A transferência era temporária, uma medida preventiva para evitar que ela fosse procurada por jornalistas ou pesquisadores interessados em ouvir sua versão dos fatos. É para sua própria proteção, justificou Dona Carmen, mas Marta percebeu que a chefe não acreditava nas próprias palavras. A enfermeira sabia que estava sendo afastada porque era a única pessoa que tinha visto a mulher de manto azul caminhando pelo corredor naquela madrugada. Era a única que podia confirmar a versão de Dona Conceição sobre a aparição. A única que tinha presenciado o momento exato da recuperação. Tirando ela de cena, ficava mais fácil controlar a narrativa, transformar um milagre numa curiosidade médica. Mas Marta não ia aceitar calada. Durante os dias seguintes, tentou várias vezes contactar Roberto. Passou pela oficina onde ele trabalhava, mas disseram que tinha pedido licença por tempo indeterminado. Foi na casa dele, mas encontrou vizinhos que contaram que a família tinha viajado, sem dizer para onde, nem por quanto tempo. A frustração crescia junto com a certeza de que estavam tentando abafar o caso. Dona Conceição tinha sido curada de uma maneira que a medicina não conseguia explicar. E em vez de celebrar, estudar, entender, as pessoas preferiam esconder, negar, fazer de conta que nada tinha acontecido. No novo setor, Marta trabalhava com crianças internadas. Era um ambiente diferente, mais colorido, com desenhos nas paredes e brinquedos espalhados pelos quartos. Mas mesmo ali, longe do quarto andar, não conseguia parar de pensar em Dona Conceição, na mulher de manto azul, na sensação de estar participando de algo maior que a rotina hospitalar. Uma tarde, enquanto ajudava uma menina de 8 anos que tinha quebrado a perna, a criança fez uma pergunta que pegou Marta desprevenida. Queria saber se era verdade que Nossa Senhora às vezes visitava o hospital para curar as pessoas doentes. A menina tinha ouvido a mãe conversando com outras mulheres na sala de espera, falando sobre uma velha que tinha melhorado de repente depois de uma visita especial. A pergunta mexeu com Marta mais do que esperava. Percebeu que a história de Dona Conceição não tinha sido completamente abafada, que ainda circulava entre as pessoas como um sussurro de esperança em meio ao sofrimento. Mesmo com toda a pressão para esconder o que aconteceu, a verdade encontrava um jeito de continuar viva, passando de boca em boca, crescendo na imaginação de quem precisava acreditar em milagres. Naquela noite, quando saiu do hospital, Marta tomou uma decisão. Não ia ficar calada, não ia deixar que transformassem o que viu numa mentira conveniente. Decidiu procurar Dona Conceição, mesmo que tivesse que viajar para longe, mesmo que tivesse que enfrentar as pessoas que queriam manter tudo em segredo. Começou a investigação no dia seguinte. Conversou com funcionários antigos do hospital, gente que conhecia Roberto desde criança, vizinhos que podiam ter alguma informação sobre onde a família tinha ido. Aos poucos, foi juntando pistas, descobrindo que eles não tinham viajado por vontade própria,
mas por pressão de gente que não queria ver a história se espalhando. A busca levou 2 semanas. Marta usava as folgas e os fins de semana para visitar cidadezinhas nos arredores, perguntando em postos de saúde, igrejas, casas de repouso. Finalmente, numa quinta-feira chuvosa, encontrou Roberto numa cidade pequena a 100 quilômetros da capital. Ele trabalhava numa oficina emprestada, consertando carros velhos para ganhar um dinheiro, enquanto esperava a situação se acalmar. O reencontro foi emocionante e tenso ao mesmo tempo. Roberto ficou desconfiado quando viu Marta aparecer na oficina, como se achasse que ela fazia parte do grupo, que tinha forçado a família a se mudar. Só depois de muito conversar, de explicar por que tinha ido procurar ele, é que o homem relaxou e contou o que tinha acontecido. Eles disseram que era melhor para minha mãe ficar longe da confusão, revelou Roberto, limpando as mãos sujas de graxa num pano velho. A história que ele contou confirmou as suspeitas de Marta. Homens de terno tinham aparecido na casa deles, dizendo que representavam interesses médicos e científicos. Queriam proteger Dona Conceição de exploradores que podiam usar a história dela para ganhar dinheiro ou fama. A melhor maneira de fazer isso era manter a família longe da mídia até a situação se acalmar. No começo, Roberto achou que fazia sentido. A mãe estava bem, tinha sido curada, não precisava passar pelo estresse de entrevistas e exames intermináveis. Mas depois percebeu que não era proteção, era silenciamento. Queriam que Dona Conceição desaparecesse, que a história dela fosse esquecida, que o milagre se transformasse numa lembrança distante que ninguém podia provar. Marta pediu para ver Dona Conceição, mas Roberto hesitou. A mãe estava bem fisicamente, mas abalada emocionalmente. Não entendia por que tinha que se esconder, por que as pessoas tinham medo da sua recuperação, por que algo tão bonito como uma cura tinha se transformado num problema para tanta gente. Finalmente, Roberto concordou em levar Marta até a casa onde Dona Conceição estava morando temporariamente. Era uma casinha simples nos fundos de uma chácara, emprestada por um primo distante que não fazia perguntas. Quando viram a enfermeira chegar, Dona Conceição sorriu pela primeira vez em semanas, como se encontrasse uma amiga perdida há muito tempo. A velha estava diferente, mais magra, com uma tristeza nos olhos que não estava lá quando saiu do hospital. Contou que sentia falta da sua casa, dos vizinhos, da rotina simples que tinha construído ao longo dos anos. Mas principalmente sentia falta de poder falar sobre o que aconteceu com ela naquela madrugada no hospital, sobre a mulher bonita de manto azul que mudou a vida dela para sempre. Marta, por que eles não querem que eu conte a verdade? Questionou Dona Conceição, segurando as mãos da enfermeira com uma força surpreendente. A pergunta ecoou no silêncio da casinha, como um grito de revolta contra a injustiça de ter que esconder um milagre. Marta não tinha uma resposta fácil, mas sabia que Dona Conceição merecia mais do que o silêncio forçado, mais do que o exílio numa cidade distante, mais do que a negação da experiência mais importante da vida dela. Naquela tarde, as duas mulheres conversaram por horas, relembrando cada detalhe daquela madrugada especial. Dona Conceição descreveu novamente a sensação de paz que sentiu quando a mulher de manto azul tocou na testa dela, o alívio que percorreu o corpo como água fresca, a certeza de que ia ficar boa. Marta contou sobre a figura que viu caminhando pelo corredor, sobre a sensação estranha que teve ao entrar no quarto, sobre a mudança que presenciou nos sinais vitais da paciente. Juntas, chegaram a uma conclusão que mudaria o rumo de tudo que ia acontecer depois. Não iam mais aceitar o silêncio. Não iam mais deixar que outras pessoas decidissem se a verdade podia ou não ser contada. A história de Dona Conceição era dela. O milagre tinha acontecido com ela, e ninguém tinha o direito de forçar ela a esconder o que tinha vivido. 2 semanas depois da conversa na casinha da chácara, Marta recebeu uma ligação inesperada. Era um número que ela não conhecia, mas a voz do outro lado da linha soou familiar. Padre Miguel, capelão do hospital, tinha conseguido o telefone dela através de Dona Carmen. Queria conversar sobre Dona Conceição, sobre o que tinha acontecido naquela madrugada, sobre coisas que ele vinha pensando desde que soube da história. O padre era homem de meia idade, cabelos grisalhos, mãos calejadas de quem cresceu na roça antes de descobrir a vocação religiosa. Tinha visto muita gente chegando ao hospital em desespero, procurando milagres, pedindo intervenção divina para curar doenças que a medicina não conseguia resolver. Mas o caso de Dona Conceição era diferente de tudo que tinha presenciado em 15 anos de capelania. Encontraram-se numa pequena igreja nos arredores da cidade, longe dos olhares curiosos e das pressões que cercavam o hospital. O lugar cheirava a velas e madeira velha, com bancos desgastados pelo tempo e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar principal. A luz filtrada pelos vitrais coloridos criava um ambiente de paz que Marta não sentia há semanas.
Padre Miguel contou que tinha ouvido rumores sobre a recuperação milagrosa, mas só recentemente descobriu os detalhes através de funcionários do hospital que procuraram orientação espiritual. Ficou sabendo da pressão para esconder o caso, da transferência forçada de Marta, do exílio da família de Dona Conceição. A situação o incomodava profundamente, porque via ali uma interferência humana numa obra que podia ser divina. O padre explicou que tinha experiência em casos parecidos, situações onde alegados milagres causavam polêmica e divisão entre pessoas de fé e céticos. Sabia que a Igreja Católica tinha procedimentos específicos para investigar fenômenos sobrenaturais, comissões de médicos e teólogos que estudavam cada caso com rigor científico e espiritual. Marta, você tem certeza absoluta do que viu naquela noite? Indagou o padre Miguel, olhando diretamente nos olhos dela. A enfermeira não hesitou na resposta. Tinha certeza de cada detalhe, de cada momento daquela madrugada que mudou a vida de Dona Conceição e mexeu com as convicções de todo mundo envolvido. A mulher de manto azul caminhando pelo corredor não era imaginação, não era alucinação causada pelo cansaço, não era interpretação equivocada de sombras e luzes do hospital. O padre ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo as informações, organizando os pensamentos. Marta observou o rosto dele, procurando sinais de ceticismo ou desconfiança, mas encontrou só a expressão séria de quem está diante de algo muito importante. Finalmente, Padre Miguel revelou que tinha uma proposta que podia mudar o rumo de toda a situação. Explicou que conhecia pessoas influentes na hierarquia da igreja, bispos e cardeais que tinham poder para iniciar uma investigação oficial sobre o possível milagre. Se conseguissem documentar o caso adequadamente, apresentar testemunhas credíveis, reunir evidências médicas e espirituais, poderiam transformar a pressão para esconder a verdade numa oportunidade para revelá-la ao mundo. A proposta era arriscada e exigia coragem de todos os envolvidos. Marta teria que voltar a falar publicamente sobre o que viu, enfrentando as consequências profissionais que isso podia trazer. Dona Conceição teria que sair do esconderijo e contar sua versão dos fatos, mesmo sabendo que ia atrair atenção indesejada. O próprio Padre Miguel corria riscos, porque nem todos na igreja apoiavam investigações de fenômenos sobrenaturais. Mas também era a única chance de fazer justiça à experiência de Dona Conceição, de honrar o que tinha acontecido naquela madrugada, de permitir que outras pessoas conhecessem uma história que podia fortalecer a fé e trazer esperança para quem mais precisava. Marta saiu da igreja com uma sensação misturada de esperança e apreensão. Sabia que aceitar a proposta do Padre Miguel significava declarar guerra contra as forças que queriam manter o caso em segredo. Mas também sabia que ficar calada seria uma traição à verdade que presenciou, um desrespeito à confiança que Dona Conceição depositou nela. Durante os dias seguintes, pensou muito na decisão que tinha que tomar. Conversou com a mãe, uma mulher religiosa que sempre acreditou em milagres, mas que também se preocupava com a segurança da filha. Conversou com amigos, com colegas de trabalho, com pessoas em quem confiava. As opiniões eram divididas, mas a maioria aconselhava cautela. No fim de semana, voltou à cidadezinha onde Dona Conceição estava morando temporariamente. Encontrou a velha mais animada que da última vez, como se tivesse recuperado parte da energia que perdeu com o exílio forçado. Roberto também parecia menos tenso, talvez porque tinha começado a se acostumar com a vida nova, longe das pressões da capital. Marta contou sobre a conversa com Padre Miguel, sobre a possibilidade de uma investigação oficial, sobre a chance de transformar o silêncio imposto em testemunho público. Dona Conceição escutou tudo com atenção, fazendo perguntas específicas sobre os riscos e as oportunidades que a proposta representava. A reação da velha surpreendeu Marta. Em vez do medo ou da hesitação que esperava encontrar, viu determinação e coragem. Dona Conceição falou que tinha passado as últimas semanas se sentindo culpada por ter que esconder o maior presente que já recebeu na vida. A cura não era só física, era espiritual. Era uma demonstração de amor divino que merecia ser compartilhada, não escondida. Se Nossa Senhora quis me curar, foi para alguma coisa, declarou Dona Conceição. E Marta viu lágrimas de emoção nos olhos da velha. Roberto foi mais cauteloso. Preocupava-se com a mãe, com a exposição que ela ia sofrer, com as consequências que podiam vir de contrariar pessoas poderosas. Mas também entendia que Dona Conceição não ia conseguir viver em paz enquanto fosse obrigada a negar a experiência mais importante da vida dela. A conversa durou a tarde inteira. Marta explicou todos os detalhes da proposta do Padre Miguel, os procedimentos que a igreja usava para investigar milagres, os cuidados que seriam tomados para proteger as pessoas envolvidas. Aos poucos, Roberto foi se convencendo de que talvez aquela fosse realmente a única maneira de resolver a situação de uma forma justa e definitiva. No final, os três chegaram a um acordo.
iam aceitar a proposta do padre Miguel, mas com algumas condições. Queriam garantias de que Dona Conceição seria tratada com respeito durante todo o processo, que não seria transformada em espetáculo para satisfazer a curiosidade alheia. Queriam também que Roberto pudesse acompanhar a mãe em todas as etapas da investigação. Marta voltou para a capital no domingo à noite, carregando a responsabilidade de ser a ponte entre Dona Conceição e as pessoas que podiam ajudar a revelar a verdade sobre o que aconteceu naquela madrugada. Ligou para o padre Miguel na segunda-feira de manhã, confirmando que todos estavam dispostos a participar da investigação oficial. O padre ficou visivelmente aliviado com a notícia. Explicou que já tinha feito contatos preliminares com autoridades eclesiásticas e que a receptividade tinha sido positiva. O caso apresentava características que despertavam interesse genuíno, não só pela natureza aparentemente sobrenatural da cura, mas pela qualidade das testemunhas envolvidas. Nos dias seguintes, Padre Miguel trabalhou intensamente para organizar os primeiros passos da investigação. Entrou em contato com Dom Antônio, bispo auxiliar da arquidiocese, homem conhecido pela seriedade e pelo equilíbrio na análise de fenômenos espirituais. Conseguiu também o apoio de médicos católicos que tinham experiência em avaliar casos de curas inexplicáveis. A primeira reunião aconteceu numa quinta-feira chuvosa, na casa paroquial da igreja onde Marta tinha encontrado o padre pela primeira vez. Estavam presentes Dom Antônio, 2 médicos especialistas, um teólogo da Universidade Católica, além do próprio padre Miguel e Marta. O ambiente era formal, mas acolhedor, com todos demonstrando respeito genuíno pela gravidade do assunto. Dom Antônio era homem de seus 60 anos, cabelos completamente brancos, voz pausada e olhar penetrante. Tinha décadas de experiência em questões espirituais complexas e uma reputação de honestidade que atravessava as fronteiras da religião. Começou a reunião explicando os procedimentos que a igreja seguia em casos como aquele, a importância da verdade, acima de qualquer interesse político ou institucional. O bispo fez questão de esclarecer que não havia preconceitos contra o possível milagre, mas também que não haveria facilitação de processos, só porque o caso envolvia devoção à Nossa Senhora Aparecida. Tudo seria investigado com rigor científico e espiritual, respeitando tanto a fé das pessoas envolvidas, quanto as exigências da razão. Nosso compromisso é com a verdade. Venha ela de onde vier, afirmou Dom Antônio, olhando para cada pessoa presente na sala. Os médicos presentes eram Dr. Carlos, cardiologista com especialização em casos complexos, e Dra. Ana, oncologista que já tinha participado de outras investigações de curas inexplicáveis. Ambos tinham reputação sólida na comunidade científica e experiência em separar fenômenos naturais de possíveis intervenções sobrenaturais. Dr. Carlos explicou que o primeiro passo seria reunir toda a documentação médica relacionada ao caso de Dona Conceição. Exames anteriores à cura, relatórios de internação, medicações administradas, evolução do quadro clínico. Tudo seria analisado por uma equipe independente, sem conexão com o hospital onde aconteceu a recuperação. A investigação seria dividida em 3 fases. Primeiro, análise médica completa, para confirmar que realmente houve uma cura inexplicável pelos padrões científicos conhecidos. Segundo, coleta de testemunhos de todas as pessoas que presenciaram o caso, incluindo pacientes, funcionários e familiares. Terceiro, avaliação espiritual para determinar se o fenômeno tinha características compatíveis com intervenção divina. Marta foi informada de que seu testemunho seria fundamental, mas que ela teria proteção institucional durante todo o processo. Dom Antônio garantiu que nenhum empregador poderia demiti-la ou prejudicá-la profissionalmente por participar de uma investigação oficial da igreja. A promessa trouxe um alívio que ela não sentia há semanas. O encontro terminou com a definição de um cronograma preliminar. Na semana seguinte, Dona Conceição seria trazida de volta à capital para fazer novos exames médicos e dar seu testemunho detalhado sobre a experiência. Marta seria ouvida pelos investigadores logo depois, seguida pelos outros funcionários do hospital, que tiveram algum contato com o caso. Padre Miguel ofereceu-se para buscar Dona Conceição e Roberto na cidadezinha onde estavam morando, garantindo que a viagem seria feita com discrição e segurança. Dom Antônio providenciou hospedagem numa casa de retiro da igreja, longe da curiosidade pública, mais perto dos locais onde os exames e entrevistas seriam realizados. Quando saiu da reunião, Marta sentiu pela primeira vez em semanas que as coisas estavam caminhando na direção certa. A verdade sobre o que aconteceu naquela madrugada no hospital finalmente ia ser investigada por pessoas sérias, competentes,
comprometidas com a justiça. Dona Conceição não precisaria mais se esconder. Roberto poderia voltar à vida normal, e o possível milagre receberia a atenção respeitosa que merecia. Naquela noite, antes de dormir, Marta rezou pela primeira vez em muito tempo. Não pediu nada específico, só agradeceu pela oportunidade de fazer a coisa certa, de honrar a verdade que presenciou, de permitir que Dona Conceição contasse ao mundo a experiência mais importante da vida dela, e pediu proteção para todos os envolvidos, porque sabia que ainda haveria resistência das pessoas que preferiam manter tudo em segredo. A semana que se seguiu foi de preparação intensa. Dom Antônio organizou a logística da investigação, os médicos prepararam os protocolos de exame, Padre Miguel cuidou dos detalhes práticos da volta de Dona Conceição. Marta continuou trabalhando no setor de pediatria, mas com o coração mais leve, sabendo que logo poderia contar publicamente o que viu naquela madrugada que mudou a vida de todo mundo envolvido. Marta, você está fazendo a coisa certa, comentou Dona Carmen quando soube da investigação oficial, e a enfermeira percebeu alívio genuíno na voz da chefe. Mesmo Dona Carmen, que tinha sido obrigada a transferir Marta por pressão da direção, estava cansada de participar do silenciamento forçado. Sabia que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, e que tentar esconder um possível milagre era uma batalha perdida desde o início. No domingo anterior ao início oficial da investigação, Marta voltou à igreja onde tinha encontrado Padre Miguel pela primeira vez. O lugar estava cheio para a missa das 10, com famílias inteiras ocupando os bancos de madeira desgastada. Durante a homilia, o padre falou sobre verdade, coragem e fé, sem mencionar especificamente o caso de Dona Conceição, mas deixando claro que apoiava pessoas que enfrentavam dificuldades para defender aquilo em que acreditavam. Depois da missa, vários paroquianos se aproximaram de Marta para dizer que estavam rezando por ela e por Dona Conceição. A notícia da investigação tinha vazado, circulando discretamente entre as comunidades católicas da cidade. Em vez de curiosidade mórbida, Marta encontrou solidariedade genuína, pessoas que entendiam a importância de defender a verdade, mesmo quando isso trazia complicações. Na segunda-feira, tudo começaria oficialmente. Dona Conceição voltaria à capital, os exames médicos seriam realizados, os testemunhos seriam coletados. Depois de semanas de silêncio forçado, finalmente a história do possível milagre seria contada por pessoas que tinham autoridade moral e institucional para fazer a verdade ser respeitada. Marta dormiu tranquila naquela noite, sabendo que tinha feito tudo o que estava ao seu alcance para honrar o que presenciou naquela madrugada no hospital. Amanhã começaria uma nova fase da história, uma fase onde Dona Conceição poderia falar livremente sobre a mulher de manto azul que mudou a vida dela para sempre. Na manhã em que Dona Conceição voltou à capital para os exames da investigação oficial, algo inesperado aconteceu no hospital. Marta chegou para o plantão e encontrou um movimento incomum no quarto andar. Não era a agitação de uma emergência médica, mas sim uma atmosfera diferente, como se o ar estivesse carregado de uma energia especial que ela não conseguia identificar. A primeira coisa estranha que notou foi Dona Maria, a paciente do quarto 235 que tinha pneumonia há semanas, caminhando pelo corredor sem auxílio. A velha, que mal conseguia respirar direito na semana anterior, agora andava com passos firmes, conversando animadamente com outras pacientes, sorrindo de um jeito que Marta não tinha visto desde que ela foi internada. Os sinais vitais de Dona Maria estavam normais pela primeira vez em um mês. Os pulmões, que apareceram cheios de líquido no último raio-x, agora mostravam uma limpeza surpreendente. O médico responsável pelo caso olhava para os exames com a mesma expressão de perplexidade que Dr. Henrique tinha mostrado quando Dona Conceição se recuperou. Mas Dona Maria não era a única. Durante o dia, Marta descobriu que outros 3 pacientes do mesmo andar tinham apresentado melhorias inexplicáveis nos últimos dias. Senhor Joaquim, que roncava alto por causa dos problemas respiratórios, agora dormia tranquilo. Dona Rosa, internada com complicações cardíacas, tinha os batimentos regulares pela primeira vez em semanas. A enfermeira começou a perceber um padrão que arrepiou a pele do braço. Todos os pacientes que estavam melhorando ocupavam quartos próximos ao 237, onde Dona Conceição tinha ficado internada. Era como se a presença dela, ou da mulher de manto azul que a visitou, tivesse deixado algo no ar. Uma bênção que continuava agindo mesmo depois da saída da paciente original. Dona Carmen chegou no meio da tarde com uma expressão preocupada. Tinha recebido ligações da direção do hospital questionando sobre as melhorias simultâneas de vários pacientes. Os administradores estavam nervosos com a possibilidade de que a história se espalhasse, atraindo ainda mais atenção indesejada para o estabelecimento.
a enfermeira-chefe pediu para Marta acompanhá-la numa conversa reservada. Foram até a sala de descanso, um lugar pequeno e sem janelas, onde os funcionários faziam pausas rápidas entre os plantões. Dona Carmen fechou a porta e sentou numa das cadeiras de plástico, com o rosto cansado de quem carrega responsabilidades que não sabe como resolver. Marta, está acontecendo algo que não consigo explicar, confessou Dona Carmen, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. A chefe contou que tinha conversado com médicos de outros hospitais da cidade, perguntando discretamente se eles tinham visto casos parecidos recentemente. A resposta foi surpreendente. Nos últimos 15 dias, pelo menos 6 hospitais registraram recuperações inexplicáveis de pacientes em estado grave, sempre durante a madrugada, sempre sem explicação médica convincente. Marta sentiu um arrepio subir pela espinha. O que tinha acontecido com Dona Conceição não era um caso isolado, era parte de algo maior. Uma sequência de eventos que parecia ter começado naquela madrugada quando viu a mulher de manto azul caminhando pelo corredor do hospital. Como se a aparição tivesse desencadeado uma corrente de graças que se espalhava pela cidade. A conversa foi interrompida por Dona Maria, que bateu na porta da sala de descanso. A velha estava com o rosto corado de saúde, segurando um terço nas mãos trêmulas, querendo contar algo importante que tinha acontecido na noite anterior. Dona Carmen abriu a porta e convidou a paciente para entrar, fechando novamente assim que ela se acomodou numa cadeira. Dona Maria contou que tinha sonhado com uma mulher muito bonita, vestida de azul, que chegou perto da cama dela e tocou no peito, bem no lugar onde doía quando tentava respirar. No sonho, a mulher não falou nada, só sorriu com uma ternura que a fez chorar de emoção. Quando acordou, pela primeira vez em semanas, conseguiu respirar fundo sem sentir dor. A descrição era idêntica ao que Dona Conceição tinha contado sobre sua experiência. Marta olhou para Dona Carmen e viu no rosto da chefe a mesma perplexidade que sentia. Não era mais possível ignorar ou racionalizar o que estava acontecendo. Havia uma sequência de eventos sobrenaturais atingindo vários locais da cidade, sempre com as mesmas características, sempre com resultados médicos inexplicáveis. Dona Maria, a senhora pode descrever melhor como era essa mulher? Perguntou Marta, tentando manter a voz calma apesar da emoção que crescia no peito. A paciente fechou os olhos para lembrar melhor dos detalhes do sonho. Falou de uma mulher jovem, mas com sabedoria antiga nos olhos, cabelos escuros presos por um véu azul claro, mãos delicadas que pareciam irradiar calor e paz. Tinha uma presença que enchia o coração de esperança, uma certeza de que tudo ia ficar bem, mesmo quando a razão dizia o contrário. Dona Carmen pediu para Dona Maria não contar o sonho para outras pessoas por enquanto, explicando que o hospital estava passando por uma fase delicada e que esse tipo de história podia causar problemas administrativos. A velha concordou, mas Marta percebeu que ela não ia conseguir guardar segredo por muito tempo. A alegria de estar curada era grande demais para ser escondida. Durante a tarde, Marta recebeu uma ligação do Padre Miguel. Dona Conceição tinha chegado bem à capital e estava hospedada na casa de retiro da igreja, se preparando para os exames médicos que começariam no dia seguinte. Mas havia algo na voz do padre que indicava preocupação, como se tivesse descoberto informações que complicavam ainda mais a situação. O padre contou que tinha recebido ligações de outros capelães da cidade, relatando histórias parecidas com a de Dona Conceição. Pacientes desenganados que melhoravam de repente, sempre depois de sonhos ou visões envolvendo uma mulher de manto azul. O fenômeno estava se espalhando, ganhando proporções que ninguém tinha previsto quando decidiram investigar o caso original. Padre Miguel explicou que Dom Antônio estava preocupado com a dimensão que o assunto estava tomando. Uma investigação sobre um possível milagre isolado era uma coisa, mas lidar com uma sequência de eventos sobrenaturais simultâneos requeria cuidados e protocolos muito mais complexos. A igreja precisava de tempo para entender o que estava acontecendo antes de tomar qualquer posição oficial. O padre pediu para Marta ficar atenta a qualquer desenvolvimento novo no hospital e reportar imediatamente caso aparecessem mais casos de recuperações inexplicáveis. Também alertou que a investigação sobre Dona Conceição poderia ser adiada até que eles entendessem melhor a extensão dos fenômenos que estavam acontecendo na cidade. Marta desligou o telefone com uma mistura de fascínio e apreensão. O que começou como a recuperação milagrosa de uma paciente tinha se transformado numa onda de curas que desafiava qualquer explicação racional. Era como se aquela madrugada no hospital tivesse aberto uma porta entre o mundo natural e o sobrenatural, permitindo que graças especiais chegassem a pessoas que mais precisavam. No fim do plantão, ela passou mais uma vez pelos quartos do quarto andar para verificar o estado dos pacientes. Encontrou uma atmosfera de paz que nunca tinha sentido antes. Pessoas que chegaram ao hospital em desespero agora, conversavam tranquilamente, compartilhavam histórias de vida,
demonstravam uma serenidade que ia muito além da simples melhoria física. Senhor Joaquim, que sempre foi mal-humorado e reclamão, agora recebia as visitas com sorrisos genuínos, perguntando sobre a família, interessado nos problemas dos outros. Dona Rosa tricotava um cachecol azul claro, dizendo que queria presentear alguém especial, alguém que tinha cuidado dela num momento difícil, mesmo sem ela saber direito quem era. Marta percebeu que as mudanças não eram só físicas. Havia uma transformação espiritual acontecendo com cada pessoa que tinha sido tocada pelos eventos misteriosos. Como se a presença da mulher de manto azul tivesse deixado mais que cura física, tivesse plantado sementes de paz e esperança que continuavam crescendo nos corações das pessoas. Na saída do hospital, encontrou Roberto no estacionamento. Ele tinha vindo visitar outros pacientes que conhecia, pessoas da vizinhança que estavam internadas, e queria saber como andava a situação no local onde sua mãe tinha sido curada. O homem parecia mais tranquilo que nas últimas semanas, como se finalmente tivesse encontrado paz com tudo o que aconteceu. Roberto contou que Dona Conceição estava radiante desde que soube da investigação oficial. Não era só pela oportunidade de contar publicamente sua experiência, mas pela descoberta de que outras pessoas também tinham sido abençoadas de forma similar. A velha sentia que fazia parte de algo muito maior que sua própria cura, uma demonstração de amor divino que estava alcançando toda a cidade. Minha mãe diz que Nossa Senhora está preparando alguma coisa importante, revelou Roberto, olhando para a fachada iluminada do hospital. A frase ecoou na mente de Marta durante toda a volta para casa. Se Dona Conceição estava certa, se realmente havia um propósito maior por trás de todas aquelas curas simultâneas, então eles eram testemunhas de algo extraordinário, algo que ia muito além de milagres individuais. Naquela noite, Marta teve dificuldade para dormir. Ficou pensando na sequência de eventos que tinha presenciado, tentando entender como tudo se conectava. A mulher de manto azul que viu caminhando pelo corredor naquela madrugada não tinha aparecido só para curar Dona Conceição. Tinha vindo iniciar algo maior, plantar uma semente que agora estava germinando em vários lugares da cidade. Acordou na madrugada com uma certeza estranha no coração. Sabia que o que estava acontecendo era apenas o começo, que as curas misteriosas eram sinais de algo ainda mais significativo que estava por vir. E sabia também que tinha um papel importante a desempenhar, mesmo sem entender completamente qual era. No dia seguinte, antes de ir para o hospital, passou na igreja onde tinha encontrado o Padre Miguel pela primeira vez. O lugar estava cheio mesmo sendo meio da semana, com pessoas ajoelhadas diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, rezando terços, acendendo velas, pedindo graças ou agradecendo por bênçãos recebidas. Marta ajoelhou num banco na parte de trás da igreja e pela primeira vez em muito tempo rezou sem pedir nada específico. Só agradeceu por ter sido escolhida para testemunhar aqueles eventos extraordinários, por ter encontrado Dona Conceição, por fazer parte de uma história que estava tocando o coração de tanta gente. Quando levantou para sair, percebeu que não estava sozinha na igreja. Várias outras pessoas pareciam estar ali pelo mesmo motivo, agradecendo por curas inexplicáveis, por milagres que tinham acontecido com entes queridos, por sinais de esperança que tinham chegado nos momentos mais difíceis. Na conversa que teve com uma dessas pessoas, uma senhora que agradecia pela recuperação súbita do marido internado em outro hospital da cidade, Marta descobriu mais um detalhe surpreendente. Todas as curas estavam acontecendo na madrugada entre domingo e segunda-feira, exatamente no mesmo horário em que Dona Conceição tinha se recuperado semanas antes. É como se ela escolhesse um dia especial da semana para fazer suas visitas, comentou a senhora, referindo-se à mulher de manto azul que aparecia nos sonhos e visões dos pacientes curados. A informação fez Marta perceber que havia um padrão ainda mais específico nos eventos sobrenaturais. Não eram ocorrências aleatórias, mas visitas organizadas, sistemáticas, como se houvesse um plano divino sendo executado com precisão e cuidado. Cada segunda-feira trazia novas histórias de curas, novos testemunhos de pessoas que tinham sido tocadas pela presença misteriosa. Saiu da igreja com a certeza de que estava vivendo um momento histórico, uma demonstração especial de amor divino, que gerações futuras iam estudar e admirar. E sabia que sua responsabilidade como testemunha desses eventos era ainda maior do que tinha imaginado inicialmente. Na segunda-feira seguinte, Marta chegou ao hospital, sabendo que algo especial ia acontecer. Era madrugada novamente. O mesmo horário em que tinha visto a mulher de manto azul pela primeira vez. O mesmo momento da semana em que as curas inexplicáveis vinham acontecendo. Havia uma expectativa no ar, como se todo o hospital estivesse segurando a respiração, esperando por um milagre. O quarto andar estava diferente. Não havia o movimento apressado típico dos plantões noturnos, nem o barulho constante dos aparelhos e conversas sussurradas. Em vez disso,
Reinava uma tranquilidade profunda, quase sagrada, que fazia qualquer pessoa baixar a voz instintivamente. Mesmo os pacientes mais agitados pareciam tocados por uma paz inexplicável. Marta fez a ronda pelos quartos e encontrou algo que a emocionou profundamente. Vários pacientes estavam acordados, não por dor ou desconforto, mas por uma serenidade que os mantinha em estado de oração silenciosa. Alguns seguravam terços, outros apenas fechavam os olhos em meditação, mas todos pareciam estar esperando por alguma coisa especial. No quarto 240, encontrou Dona Lourdes, uma senhora de 80 anos internada com problemas cardíacos graves. A velha estava sentada na cama, olhando pela janela com uma expressão de expectativa serena. Quando viu Marta, sorriu com uma paz que contrastava completamente com o desespero que mostrava quando foi internada 3 dias antes. Dona Lourdes contou que tinha sonhado com sua filha falecida, morta há 10 anos num acidente de carro. No sonho, a filha dizia que uma visita muito especial ia chegar durante a madrugada. Alguém que vinha trazer alívio para quem mais precisava. A descrição da filha correspondia exatamente à mulher de manto azul que outros pacientes tinham visto. A enfermeira continuou a ronda e descobriu que vários outros pacientes tinham tido sonhos parecidos. Parentes falecidos apareciam para anunciar a chegada de uma visitante especial, uma mulher que vinha em nome de Deus para consolar os aflitos e curar os doentes. Era como se o mundo espiritual estivesse se preparando para algo extraordinário. Por volta das 2 da manhã, Marta sentiu uma mudança sutil no ambiente. O ar pareceu ficar mais leve, a temperatura mais agradável, e uma sensação de amor incondicional envolveu todo o corredor. Era a mesma sensação que tinha experimentado naquela primeira madrugada quando viu Dona Conceição se recuperar miraculosamente. Decidiu ficar no posto de enfermagem, de onde podia observar todo o corredor sem interferir no que fosse acontecer. Tinha aprendido que sua função naqueles momentos era testemunhar, não tentar controlar ou explicar. Era uma serva da verdade, responsável por guardar na memória cada detalhe daqueles eventos sobrenaturais. Às 2h15, viu a figura familiar caminhando devagar pelo corredor. A mulher de manto azul se movia com a mesma graça serena da primeira vez, parando em cada quarto onde havia um paciente em necessidade especial. Marta observou que desta vez a visitante não se limitava a um único quarto, mas ia de cama em cama, como se tivesse uma lista específica de pessoas para atender. A primeira parada foi no quarto de Dona Lourdes. Marta viu a mulher de manto azul entrar no quarto e se aproximar da cama da velha. Não conseguia ouvir o que acontecia lá dentro, mas percebia uma luz suave emanando do ambiente, como se velas invisíveis tivessem sido acesas. Depois de alguns minutos, a visitante saiu e seguiu para o próximo quarto. O processo se repetiu em pelo menos 6 quartos diferentes. Em cada um, a mesma luz suave, a mesma sensação de paz profunda, a mesma presença amorosa que transformava o ambiente hospitalar num lugar sagrado. Marta observava tudo com lágrimas nos olhos, consciente de que estava presenciando algo que poucas pessoas na história tiveram o privilégio de testemunhar. Quando a mulher de manto azul terminou as visitas, caminhou lentamente de volta pelo corredor, passando bem perto do posto de enfermagem. Desta vez, ela olhou diretamente para Marta, e por um segundo que pareceu uma eternidade, os olhos das duas se encontraram. O olhar da visitante era cheio de ternura e gratidão, como se agradecesse por Marta ter sido uma testemunha fiel de sua obra. Naquele momento de conexão visual, Marta entendeu finalmente o verdadeiro significado de tudo que tinha acontecido. A recuperação de Dona Conceição não foi um milagre isolado, mas o início de uma missão especial. Nossa Senhora Aparecida tinha escolhido aquele hospital, aquela cidade, aquelas pessoas específicas para demonstrar que o amor divino ainda estava ativo no mundo, cuidando especialmente dos mais necessitados. A mulher de manto azul desapareceu no fim do corredor, mas deixou para trás uma transformação palpável. Marta podia sentir que algo fundamental tinha mudado no hospital, não só nos pacientes visitados, mas na própria atmosfera do lugar. Era como se uma bênção permanente tivesse sido deixada ali, uma proteção espiritual que ia acompanhar todos que trabalhavam e se tratavam naquele local. Imediatamente depois da aparição, Marta começou a verificar os pacientes que tinham recebido a visita especial. Dona Lourdes estava dormindo tranquilamente, com uma expressão de paz absoluta no rosto enrugado. Os monitores cardíacos mostravam batimentos regulares pela primeira vez desde que ela foi internada. A arritmia grave que ameaçava sua vida tinha simplesmente desaparecido. O mesmo padrão se repetiu nos outros quartos. Senhor Antônio, internado com insuficiência renal, estava eliminando líquidos normalmente após semanas de retenção. Dona Carmen, que sofria com diabetes descompensada, tinha os níveis de açúcar estabilizados, sem explicação médica. Cada pessoa visitada mostrava sinais de melhoria que desafiavam qualquer lógica científica.
Mas as mudanças não eram apenas físicas. Havia algo diferente no semblante de cada paciente curado. Uma serenidade que vinha de dentro, uma aceitação pacífica da vida e de suas dificuldades. Era como se, junto com a cura física, eles tivessem recebido uma cura espiritual ainda mais profunda, um entendimento sobre o sentido do sofrimento e da esperança. Por volta das 5 da manhã, Marta recebeu uma ligação inesperada. Era Padre Miguel, que parecia não ter dormido a noite inteira. Contou que tinha recebido dezenas de telefonemas de hospitais, clínicas e casas de repouso da cidade inteira. A mesma sequência de curas misteriosas tinha acontecido simultaneamente em pelo menos 15 estabelecimentos de saúde diferentes. Marta, está acontecendo algo que vai além de qualquer coisa que já vimos, murmurou o Padre Miguel, com a voz embargada de emoção. O padre explicou que Dom Antônio tinha passado a noite recebendo relatórios de capelães de toda a arquidiocese. Centenas de pessoas tinham sido curadas durante aquela madrugada, sempre com as mesmas características, sempre após visões ou sonhos envolvendo a mulher de manto azul. Era uma demonstração de poder divino sem precedentes na história recente da Igreja. Padre Miguel contou também que Dona Conceição tinha passado a noite em oração na casa de retiro, sentindo que algo especial estava acontecendo. Por volta das 2 da manhã, ela teve uma visão na qual Nossa Senhora aparecia para agradecer por sua coragem em testemunhar publicamente sobre a primeira cura. A velha tinha entendido que sua experiência pessoal tinha sido o gatilho para uma onda muito maior de bênçãos. A ligação foi interrompida pela chegada dos médicos do plantão matinal. Dr. Henrique chegou cedo, como sempre fazia nas segundas-feiras, mas ficou surpreso ao encontrar uma atmosfera tão pacífica no hospital. Quando viu os resultados dos exames noturnos, sua expressão passou da curiosidade profissional ao espanto completo. Marta acompanhou o médico na verificação de cada caso de melhoria inexplicável. Dr. Henrique fazia anotações detalhadas, tirava fotos dos monitores, pedia exames complementares, mas sua linguagem corporal mostrava que ele já não tentava mais encontrar explicações científicas convencionais. Estava diante de algo que transcendia os limites da medicina. Enfermeira, você estava aqui quando aconteceu? Questionou o Dr. Henrique, olhando diretamente nos olhos dela. Marta confirmou que tinha presenciado tudo, desde a preparação espiritual dos pacientes até as visitas misteriosas e as curas subsequentes. Descreveu cada detalhe com precisão, sabendo que seu testemunho seria fundamental para documentar aqueles eventos extraordinários. Dr. Henrique escutou tudo em silêncio, balançando a cabeça em reconhecimento da magnitude do que tinha acontecido. Durante a manhã, o hospital se encheu de familiares dos pacientes curados, pessoas que vinham confirmar as notícias impossíveis que tinham recebido por telefone. Muitos chegavam céticos, preparados para encontrar parentes ainda doentes, mas saíam transformados pela evidência dos milagres que presenciavam. A atmosfera no hospital mudou completamente. Funcionários que antes trabalhavam apenas por obrigação profissional, agora demonstravam uma dedicação quase vocacional. Pacientes que chegavam revoltados ou desesperados rapidamente encontravam uma paz inexplicável. Era como se o local tivesse sido consagrado, transformado num espaço onde o divino e o humano se encontravam naturalmente. Marta percebeu que sua própria perspectiva sobre o trabalho tinha sido transformada pelos eventos que presenciou. Não era mais apenas uma enfermeira cumprindo plantões, mas uma colaboradora numa obra maior, alguém escolhida para cuidar de pessoas que podiam receber graças especiais a qualquer momento. Cada paciente era uma possibilidade de milagre, cada plantão, uma oportunidade de testemunhar o amor divino em ação. No meio da tarde, recebeu a visita de Roberto, que vinha acompanhar os desdobramentos dos eventos na cidade. Contou que Dona Conceição estava radiante desde que soube das curas múltiplas da madrugada anterior. A velha sentia que sua experiência pessoal tinha ganhado um sentido muito maior, que tinha servido para abrir caminho para uma demonstração extraordinária de misericórdia divina. Roberto também trouxe notícias da investigação oficial da Igreja. Dom Antônio tinha decidido expandir o escopo da análise, incluindo todos os casos de curas misteriosas que aconteceram na cidade. Era uma decisão sem precedentes, que reconhecia a natureza excepcional dos eventos e a necessidade de uma resposta institucional à altura da situação. Minha mãe quer que você saiba que ela reza por você todos os dias, confidenciou Roberto, segurando as mãos de Marta com gratidão genuína. A frase tocou profundamente o coração da enfermeira. Percebeu que tinha ganhado não apenas uma amiga em Dona Conceição, mas uma intercessora, alguém que compreendia a responsabilidade espiritual de ser testemunha de milagres. Era um laço que ia muito além da relação profissional entre enfermeira e paciente, uma conexão espiritual forjada em momentos de graça especial. Durante a tarde,
Vários jornalistas tentaram entrar no hospital para fazer reportagens sobre as curas misteriosas, mas a administração manteve uma política rigorosa de privacidade. Marta observava a movimentação na entrada do prédio, sabendo que logo a história se tornaria pública, mas confiando que Dom Antônio e Padre Miguel saberiam conduzir a situação com a sabedoria necessária. No fim do plantão, passou mais uma vez pelos quartos dos pacientes que tinham sido curados durante a madrugada. Encontrou cada um deles em estado de gratidão serena, não apenas pela recuperação física, mas pela experiência espiritual que tinham vivido. Muitos falavam sobre uma mudança interior profunda, uma nova compreensão sobre o sentido da vida e da fé. Dona Lourdes, que tinha tido problemas cardíacos graves, agora tricotava um manto azul claro, enquanto contava para outras pacientes sobre o sonho que teve com a filha falecida. Dizia que ia doar o manto para a imagem de Nossa Senhora Aparecida da igreja do bairro, como forma de agradecer pela graça recebida. Marta saiu do hospital naquela tarde com a certeza de que tinha encontrado o verdadeiro sentido de sua vocação. Não era apenas cuidar de corpos doentes, mas participar de uma obra de amor que incluía cura física, espiritual e emocional. Tinha sido escolhida para testemunhar que Deus ainda agia no mundo através de sinais extraordinários, especialmente para consolar quem mais precisava de esperança. Naquela noite, antes de dormir, escreveu num diário pessoal todos os detalhes das últimas semanas. Sabia que um dia aquelas anotações poderiam ser importantes para historiadores, teólogos, ou simplesmente para pessoas que precisassem de evidências concretas sobre a ação divina no mundo moderno. Era sua contribuição para preservar a memória daqueles eventos extraordinários. A última anotação do dia foi uma oração de gratidão por ter sido escolhida para viver aquela experiência. Agradeceu por Dona Conceição, por Roberto, por Padre Miguel, por Dom Antônio, por todos os pacientes curados, e principalmente por Nossa Senhora Aparecida, que tinha transformado um hospital comum num lugar de milagres e esperança. 3 meses depois da primeira aparição de Nossa Senhora no hospital, a investigação oficial da igreja chegou ao momento decisivo. Dom Antônio tinha reunido uma comissão de 15 especialistas, incluindo médicos, teólogos, psicólogos e historiadores, para analisar mais de 200 casos de curas inexplicáveis que aconteceram na cidade durante aquele período. Era a maior investigação de fenômenos sobrenaturais já conduzida pela arquidiocese. Marta foi convocada para dar seu testemunho final diante da comissão. A audiência aconteceu numa sala do seminário diocesano, um ambiente solene com paredes revestidas de madeira escura, e uma grande janela que deixava entrar a luz dourada da tarde. Ela estava nervosa, mas também determinada a contar toda a verdade sobre o que presenciou naquelas madrugadas especiais. A mesa principal era ocupada por Dom Antônio e os membros mais importantes da comissão. Marta sentou numa cadeira de frente para eles, segurando um envelope com cópias de todas as anotações que fez durante os meses de eventos sobrenaturais. Ao lado dela estavam Padre Miguel, Doutor Henrique e Dona Carmen, todos convocados como testemunhas corroboradoras. Dom Antônio iniciou a sessão, explicando que aquela era a última audiência antes da conclusão dos trabalhos investigativos. Durante 3 meses, a comissão tinha ouvido dezenas de testemunhas, analisado centenas de exames médicos, estudado documentos históricos e consultado especialistas internacionais. Agora precisavam do testemunho da pessoa que tinha presenciado a primeira aparição. Marta começou contando sobre aquela madrugada quando viu Dona Conceição se recuperar milagrosamente. Descreveu em detalhes a mulher de manto azul caminhando pelo corredor, a transformação súbita da paciente, a sensação de paz sobrenatural que envolveu todo o ambiente. Falou com voz firme, olhando diretamente para os membros da comissão, consciente da importância histórica daquele momento. Durante o depoimento, percebeu que alguns comissários faziam anotações intensas, enquanto outros apenas escutavam com expressões sérias. Dr. Maurício, renomado cardiologista e membro da Academia Nacional de Medicina, parecia especialmente interessado nos aspectos médicos do testemunho. Fazia perguntas específicas sobre sinais vitais, medicações e procedimentos hospitalares. O interrogatório durou 2 horas. Marta respondeu a todas as perguntas com honestidade absoluta, mesmo quando algumas delas pareciam tentar encontrar contradições ou explicações naturalistas para os eventos. Sabia que aquela era a oportunidade de fazer justiça à experiência de Dona Conceição e de todas as outras pessoas que foram curadas durante aqueles meses extraordinários. No final do seu testemunho, Dom Antônio fez uma pergunta que tocou profundamente o coração dela. Queria saber como aqueles eventos tinham mudado sua vida pessoal e profissional. Qual havia sido o impacto espiritual da experiência de testemunhar tantos milagres? Dom Antônio, eu aprendi que Deus ainda cuida de nós de forma especial,
declarou Marta, sentindo lágrimas se formarem nos olhos. A resposta ecoou no silêncio solene da sala. Marta continuou explicando que sua vocação como enfermeira tinha ganhado um significado muito mais profundo depois daquelas experiências. Não cuidava mais apenas de corpos doentes, mas participava de uma missão de amor que incluía cura física, emocional e espiritual. Cada plantão era uma oportunidade de servir pessoas que podiam receber graças especiais. Depois do testemunho de Marta, foi a vez de Dona Conceição falar diante da comissão. A velha tinha sido trazida especialmente para aquela audiência final, acompanhada por Roberto e pela neta. Estava visivelmente emocionada, mas também determinada a contar sua experiência com todos os detalhes possíveis. Dona Conceição caminhou devagar até a cadeira destinada às testemunhas, apoiada numa bengala simples de madeira. Aos 83 anos, mantinha a lucidez completa e uma serenidade que impressionava todos os presentes. Quando começou a falar, sua voz tremia de emoção, mas as palavras saíam claras e precisas. Contou sobre os dias de agonia no hospital, quando os médicos diziam que não havia mais esperança. Falou da dor física, mas principalmente do sofrimento espiritual de alguém que não entendia por que tinha que passar por aquela provação. Descreveu a noite em que Nossa Senhora apareceu no quarto, tocou sua testa e encheu seu coração de uma paz que ela nunca tinha sentido antes. A parte mais emocionante do testemunho foi quando Dona Conceição descreveu a transformação interior que acompanhou a cura física. Não foi apenas o câncer que desapareceu, mas também o medo, a revolta e o desespero que carregava há anos. Tinha encontrado um sentido novo para o sofrimento humano, uma compreensão sobre como Deus usa as dificuldades para purificar e fortalecer as pessoas. Ela me olhou com tanto amor que eu entendi que nunca estive sozinha, sussurrou Dona Conceição, enxugando as lágrimas com um lenço bordado. O depoimento da velha comoveu profundamente todos os presentes. Mesmo os membros mais céticos da comissão pareciam tocados pela sinceridade e pela profundidade espiritual de suas palavras. Era impossível ouvir aquele testemunho e não perceber que alguma coisa extraordinária realmente tinha acontecido com ela. Roberto também foi chamado a falar, representando a perspectiva da família. Contou sobre os dias de desespero quando os médicos disseram que não havia mais nada a fazer pela mãe. Falou da sensação de impotência diante da doença, da dor de ver alguém querido sofrendo sem poder ajudar. Descreveu a alegria indescritível de encontrar Dona Conceição curada, mas também a confusão inicial diante de algo que desafiava toda a lógica. O homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho na oficina, falou com uma eloquência natural sobre como aquela experiência transformou sua compreensão sobre fé e milagres. Tinha crescido numa família católica, mas nunca levou a religião muito a sério. Depois da cura da mãe, descobriu uma dimensão espiritual da vida que não sabia que existia. Quando todos os testemunhos foram concluídos, Dom Antônio anunciou que a comissão se retiraria para a deliberação final. Os trabalhos investigativos estavam oficialmente encerrados, e em uma semana seria divulgada a conclusão sobre a natureza dos eventos estudados. Era um momento histórico para a arquidiocese e potencialmente para toda a Igreja Católica. Marta saiu da audiência com uma sensação de dever cumprido. Tinha contado toda a verdade sobre o que presenciou, honrando a confiança que Dona Conceição depositou nela e prestando um serviço importante para a história da fé. Agora, só restava esperar que a comissão reconhecesse oficialmente a natureza sobrenatural dos eventos. Durante a semana de espera, o hospital continuou funcionando normalmente, mas havia uma expectativa palpável entre funcionários e pacientes. Todos sabiam que algo importante estava sendo decidido, algo que podia mudar para sempre a forma como aquele local seria visto pela comunidade. Marta continuou seus plantões regulares, mas percebia olhares diferentes dos colegas, como se fosse uma pessoa especial por ter testemunhado os milagres. Na segunda-feira da semana seguinte, Dom Antônio convocou uma coletiva de imprensa para anunciar as conclusões da investigação. O evento aconteceu no salão principal do Centro Pastoral da Arquidiocese, com a presença de jornalistas locais e nacionais, além de representantes de várias paróquias da cidade. Marta foi convidada a participar, sentando numa das primeiras fileiras junto com outras testemunhas principais. O bispo entrou no salão acompanhado pelos membros mais importantes da comissão investigativa. Trazia na mão um documento oficial com o selo da arquidiocese, contendo as conclusões finais dos trabalhos. A atmosfera era solene, carregada da importância histórica daquele momento para a comunidade católica local e nacional. Dom Antônio subiu ao púlpito e iniciou sua declaração explicando os procedimentos rigorosos que foram seguidos durante os 3 meses de investigação. Enfatizou que a comissão tinha sido composta por especialistas das mais diversas áreas, incluindo céticos e pessoas de outras denominações religiosas.
garantindo imparcialidade total no processo investigativo. O bispo passou então a enumerar as evidências encontradas durante a investigação. 217 casos de curas medicamente inexplicáveis, todos acontecendo durante madrugadas de segunda-feira, todos precedidos por visões ou sonhos envolvendo uma mulher de manto azul. Exames médicos antes e depois das curas mostravam mudanças que desafiavam qualquer explicação científica conhecida. A parte mais importante da declaração veio quando Dom Antônio anunciou que a comissão tinha chegado a uma conclusão unânime. Depois de analisar todas as evidências, ouvir todas as testemunhas e consultar especialistas internacionais, os investigadores reconheciam oficialmente que os eventos estudados tinham características compatíveis com intervenção sobrenatural. A comissão conclui que os eventos analisados constituem autênticos milagres, atribuíveis à intercessão de Nossa Senhora Aparecida, proclamou Dom Antônio, e um murmúrio de emoção percorreu todo o salão. A declaração oficial representava mais do que um reconhecimento institucional. Era a validação pública da experiência de Dona Conceição, do testemunho de Marta, da fé de todas as pessoas que foram tocadas pelos eventos sobrenaturais. Era também uma afirmação de que Deus ainda agia no mundo moderno, através de sinais extraordinários, especialmente para consolar os aflitos e curar os doentes. Dom Antônio continuou explicando que a arquidiocese encaminharia toda a documentação para Roma, recomendando que o caso fosse estudado pela Congregação para as Causas dos Santos. Era possível que aqueles eventos se tornassem parte do processo de canonização de algum santo brasileiro, ou mesmo fossem reconhecidos como uma aparição mariana oficialmente aprovada pela Igreja. Depois da coletiva, Marta foi procurada por vários jornalistas querendo ouvir suas impressões sobre o reconhecimento oficial. Falou com simplicidade sobre a importância de ter sua experiência validada pela autoridade eclesiástica, mas enfatizou que o mais importante era saber que Dona Conceição e todas as outras pessoas curadas tinham recebido justiça. No final daquela tarde histórica, Marta voltou ao hospital para mais um plantão regular. Encontrou Dona Conceição esperando por ela no saguão de entrada, acompanhada por Roberto e pela neta. A velha tinha lágrimas nos olhos, mas sorria com uma felicidade que iluminava todo o rosto enrugado. Marta, Nossa Senhora escolheu você para ser minha voz, agradeceu Dona Conceição, abraçando a enfermeira com força surpreendente para alguém de sua idade. O abraço selou uma amizade que tinha nascido numa madrugada de milagre e se fortalecido através de meses de luta pela verdade. Marta sabia que aquele reconhecimento oficial era apenas o começo de uma história que continuaria tocando vidas por muitas gerações. Tinha sido escolhida não apenas para testemunhar um milagre, mas para ajudar a preservar sua memória para a posteridade. Naquela noite, quando o hospital voltou à rotina normal do plantão noturno, Marta fez sua última anotação no diário pessoal sobre os eventos extraordinários que presenciou. Escreveu que tinha aprendido que milagres não são apenas curas físicas, mas principalmente transformações do coração humano, e que a maior graça que recebeu não foi testemunhar as aparições, mas descobrir sua verdadeira vocação como serva do amor divino. Um ano depois do reconhecimento oficial dos milagres, Marta caminhava pelos corredores do hospital com uma serenidade que não tinha antes daqueles eventos extraordinários. O lugar continuava sendo um hospital comum, com sua rotina de plantões e emergências, mas havia algo diferente no ambiente, uma atmosfera de esperança que permeava todos os andares e tocava tanto funcionários quanto pacientes. O quarto 237, onde Dona Conceição ficou internada, havia se tornado discretamente conhecido como um local especial. Não oficialmente, mas os funcionários mais antigos sabiam da história e tratavam aquele espaço com um respeito especial. Pacientes que ocupavam a cama às vezes relatavam sonhos tranquilos e recuperações mais rápidas que o esperado, embora nada tão dramático quanto os milagres do ano anterior. Marta agora trabalhava como supervisora do quarto andar, uma promoção que chegou naturalmente depois que sua experiência como testemunha dos milagres trouxe reconhecimento para todo o hospital. Não era uma posição que buscou, mas aceitou, porque entendia que podia usar a autoridade para criar um ambiente mais acolhedor para pacientes que chegavam em desespero. Sua rotina diária incluía uma parada no quarto 237, não por obrigação administrativa, mas por uma necessidade pessoal de manter viva a lembrança daqueles momentos transformadores. Não era nostalgia ou saudade dos milagres, mas gratidão por ter sido escolhida para testemunhar que Deus ainda cuidava das pessoas de forma especial, especialmente dos mais necessitados. Naquela manhã de segunda-feira, exatamente um ano depois da primeira aparição, Marta recebeu uma visita inesperada. Dona Conceição chegou acompanhada de Roberto, mas desta vez não como paciente,
e sim como voluntária do programa de apoio espiritual que o hospital havia criado depois dos eventos sobrenaturais. A velha estava radiante de saúde, com os cabelos brancos bem penteados e um sorriso que iluminava todo o corredor. Vestia um vestido azul claro, a cor que escolhera usar desde o dia de sua cura, como forma de homenagear Nossa Senhora Aparecida. Trazia nas mãos um terço e uma pequena imagem de Nossa Senhora, que levava para conversar com pacientes que precisavam de conforto espiritual. O programa de voluntários havia nascido naturalmente depois que várias pessoas curadas durante aqueles meses extraordinários quiseram retribuir a graça recebida através do serviço aos outros. Dom Antônio apoiou a iniciativa, vendo nela uma continuação natural dos milagres, uma forma de perpetuar o amor que tinha se manifestado tão intensamente naquele período. Dona Conceição abraçou Marta com o carinho de uma mãe que reencontra a filha depois de muito tempo. Aos 84 anos, mantinha a vitalidade e a lucidez de alguém muito mais jovem, como se a cura que recebeu tivesse rejuvenescido não apenas seu corpo, mas seu espírito. Falava com entusiasmo sobre os pacientes que tinha visitado durante a semana, as histórias que ouviu, as palavras de conforto que conseguiu oferecer. O primeiro paciente que visitaram juntas naquela manhã foi Sr. José, um homem de 60 anos internado com problemas cardíacos. Estava deprimido porque os médicos disseram que precisaria de uma cirurgia arriscada, e a família não tinha condições financeiras para pagar o procedimento num hospital particular. Dona Conceição sentou ao lado da cama e começou a conversar com ele sobre esperança e fé. Marta observava a interação entre Dona Conceição e Senhor José, vendo como as palavras da velha tocavam profundamente o coração do homem desesperado. Não eram promessas de milagres ou curas instantâneas, mas testemunho pessoal de alguém que passou pela mesma situação e encontrou força para continuar. Era uma forma diferente de cuidar, que complementava perfeitamente o trabalho médico. Depois da visita a Sr. José, Dona Conceição quis passar pelo quarto 237. Não havia paciente internado naquela cama no momento, mas ela gostava de ficar ali alguns minutos, em oração silenciosa, agradecendo pela graça recebida e pedindo bênçãos para todos que precisavam de ajuda. Marta a acompanhou, respeitando aquele momento íntimo de gratidão e fé. Marta, você sabe que foi escolhida para algo muito especial, murmurou Dona Conceição, segurando as mãos da enfermeira enquanto olhava para a cama onde foi curada. A frase veio carregada de toda essa experiência vivida durante aquele ano transformador. Marta sabia que Dona Conceição não se referia apenas ao testemunho dos milagres, mas à vocação mais profunda que descobriu através daqueles eventos. Tinha aprendido que cuidar de pessoas doentes era mais que uma profissão, era uma missão de amor, que podia tocar vidas de forma permanente. Durante a tarde, as duas mulheres visitaram outros pacientes, sempre levando palavras de conforto e esperança. Marta percebeu como sua presença junto com Dona Conceição criava um ambiente especial, uma atmosfera de paz que ajudava as pessoas a enfrentar suas dificuldades com mais coragem. Era como se carregassem consigo algo da graça que presenciaram naqueles meses extraordinários. No fim da tarde, Roberto veio buscar a mãe para levá-la de volta para casa. Agora morava num apartamento pequeno perto do hospital, para poder participar regularmente do programa de voluntários. Havia vendido a casa antiga e usado o dinheiro para ajudar famílias carentes que tinham parentes internados, uma forma prática de retribuir a bondade que recebeu. Roberto também havia mudado muito durante aquele ano. Continuava trabalhando na oficina mecânica, mas nas horas vagas, estudava para ser diácono permanente da Igreja Católica. Queria formalizar seu compromisso de servir a comunidade, inspirado pela transformação que viu na mãe e pelas experiências espirituais que viveu durante aqueles meses de milagres. Enfermeira, muito obrigado por cuidar tão bem da minha mãe, agradeceu Roberto, e Marta percebeu que ele se referia não apenas aos cuidados médicos, mas à amizade verdadeira que se desenvolveu entre as duas mulheres. A gratidão de Roberto tocou profundamente o coração de Marta. Percebeu que tinha ganhado muito mais do que ofereceu, que a experiência de conhecer Dona Conceição e testemunhar sua cura havia transformado sua própria vida de forma definitiva. Não era mais a mesma pessoa que trabalhava no hospital apenas por obrigação profissional. Depois que Roberto e Dona Conceição partiram, Marta continuou seu plantão com uma sensação de plenitude que se tornara habitual. Cada paciente que atendia recebia não apenas cuidados técnicos, mas também atenção humana, palavras de encorajamento, presença amorosa nos momentos de dor e medo. Havia descoberto que pequenos gestos de carinho podiam ser tão curativos quanto medicamentos. Durante a noite, recebeu a visita do Padre Miguel, que vinha regularmente ao hospital para oferecer assistência espiritual aos pacientes. O relacionamento entre eles havia se aprofundado durante aquele ano, desenvolvendo uma amizade baseada na experiência compartilhada dos eventos sobrenaturais e no compromisso comum de servir pessoas em necessidade.
Padre Miguel contou que havia recebido notícias de Roma sobre o processo de investigação dos milagres. A documentação enviada por Dom Antônio estava sendo analisada pela Congregação para as Causas dos Santos, e havia possibilidade real de que os eventos fossem oficialmente reconhecidos pela Santa Sé como uma manifestação especial de Nossa Senhora Aparecida. O padre explicou que tal reconhecimento traria consequências importantes para toda a região. O hospital poderia se tornar um local de peregrinação, atraindo pessoas de todo o país que buscavam curas e graças especiais. Era uma perspectiva empolgante, mas que também trazia responsabilidades e desafios para toda a comunidade envolvida. Marta, você está preparada para lidar com tudo isso? Questionou o Padre Miguel, referindo-se à possibilidade de que a história ganhasse repercussão nacional e internacional. A pergunta fez Marta refletir sobre como sua vida havia mudado desde aquela primeira madrugada, quando viu a mulher de manto azul caminhando pelo corredor. Não buscou fama ou reconhecimento, apenas tentou ser fiel à verdade que presenciou. Se Deus queria usar aquela experiência para tocar outras vidas, ela estava disposta a colaborar da forma que fosse necessária. Respondeu ao padre que sua única preocupação era manter a simplicidade e a autenticidade que marcaram todos os eventos desde o início. Não queria que a história fosse transformada em espetáculo ou explorada comercialmente. O mais importante era preservar a mensagem de amor e esperança que Nossa Senhora havia deixado através das curas milagrosas. Padre Miguel concordou plenamente com essa perspectiva. Explicou que Dom Antônio estava trabalhando com Roma para estabelecer protocolos que preservassem o caráter sagrado dos eventos, evitando explorações inadequadas ou comercializações que desvirtuassem o verdadeiro sentido dos milagres. A conversa foi interrompida pela chegada de uma ambulância com um caso de emergência. Marta precisou se concentrar no trabalho, mas continuou pensando na responsabilidade que carregava como testemunha principal dos eventos sobrenaturais. Sabia que sua vida nunca mais seria completamente privada, mas aceitava isso como parte do preço de ter sido escolhida para participar de algo tão extraordinário. Durante a madrugada, enquanto fazia a ronda pelos quartos, parou novamente no 237. Não esperava nenhuma aparição sobrenatural, mas gostava de ficar ali alguns minutos, lembrando daquela noite transformadora e agradecendo pela jornada que se iniciou naquele local. Era um momento de oração pessoal, um encontro íntimo com as memórias que moldaram seu novo entendimento sobre fé e vocação. Olhando pela janela do quarto, viu a cidade dormindo sob as luzes dos postes e dos prédios iluminados. Pensou em todas as pessoas que estavam passando por dificuldades naquele momento, em hospitais, casas de repouso, quartos de doentes espalhados pela região. Rezou para que Nossa Senhora continuasse visitando quem precisava de conforto, mesmo que de forma menos visível. No fim do plantão, quando o sol começou a nascer, Marta fez sua última anotação no diário pessoal que mantinha desde os primeiros eventos. Escreveu que havia aprendido que milagres não são exceções na vida cristã, mas convites para descobrir a presença constante de Deus no cotidiano. Cada dia oferecia oportunidades de testemunhar e participar do amor divino através de gestos simples de cuidado e compaixão. A última frase que escreveu naquela manhã resumia tudo o que havia aprendido durante aquele ano transformador. A maior graça não foi ter visto Nossa Senhora com os olhos, mas ter aprendido a reconhecê-la no rosto de cada pessoa que precisava de ajuda. Era uma lição que carregaria para sempre, uma sabedoria conquistada através da experiência mais extraordinária de sua vida. Quando saiu do hospital naquela manhã de segunda-feira, exatamente um ano depois da primeira aparição, Marta caminhou devagar pelas ruas da cidade, observando a vida acordar mais um dia. Vendedores ambulantes preparavam suas bancas. Trabalhadores caminhavam apressados para mais um dia de labor. Crianças corriam para a escola com suas mochilas coloridas. Era a mesma cidade de sempre, mas seus olhos haviam aprendido a ver além das aparências. Em cada rosto cansado de trabalhador, em cada criança brincando na calçada, em cada idoso caminhando devagar pela praça, podia reconhecer a presença do sagrado. Tinha descoberto que o mundo estava cheio de milagres pequenos e discretos, esperando apenas alguém com coração aberto para reconhecê-los. Nossa Senhora, obrigada por me ensinar a te ver em todos os lugares, sussurrou Marta, olhando para o céu azul da manhã que se iniciava cheia de possibilidades. A história de Marta nos ensina que milagres acontecem quando menos esperamos, nos lugares mais simples, através de pessoas comuns como nós. Cada plantão no hospital se tornou uma oportunidade de servir com amor, cada paciente, uma chance de reconhecer o sagrado no cotidiano. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias de fé e esperança. Compartilhe nos comentários.
Você já viveu algum momento em que sentiu a presença especial de Nossa Senhora na sua vida?